2 dias, irmãos. 2 dias. E as tensões naquela região estão aumentando. E eu falei para vocês, né? Eu falei para vocês que eu acredito que dia 13, se a direita ganhar, a China vai invadir Taiwan. E se a esquerda ganhar, a Taiwan vai ser anexada de uma forma pacífica e os Estados Unidos vai ter que pegar suas embarcações e ir embora. Agora, se a direita ganhar domingo, é sábado, né? Amanhã é 12, sábado, dia 13. Aí você vai ver que pode haver um conflito. E eu falei para vocês ficarem alerta, porque a Coreia do Norte pode atacar a Coreia do Sul e movimentar os navios dos Estados Unidos. O Irã, hoje teve um bombardeio contra Israel. O Irã pode atacar Israel ou haver ataques dos Houthis no Mar Vermelho para movimentar e se formar 2 cortinas de fumaça. E Vladimir Putin pode atacar ou lançar muitos mísseis contra a Ucrânia. E aí, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? E aí eu vou mostrar o vídeo aqui também, dos Estados Unidos atacando o Iêmen por causa... Você sabe que eles fizeram um monitoramento via satélite. Um monitoramento via satélite antes do ataque. Então, os Estados Unidos já está atacando o Iêmen. Olha a quantidade de guerra que nós estamos em 2024, meus irmãos. Olha a quantidade de conflito que nós estamos vivendo em 2024. É só Deus. Olha o que diz a matéria. Olha só. Estados Unidos confirmam que transferiram grandes quantidades de combustíveis de uma base militar no Havaí para instalações de armazenamento em todo o sudoeste asiático. O anúncio ocorreu depois do senador das Filipinas ter se manifestado preocupações de que Washington esteja pré-posicionar fornecimento militares para um potencial conflito com a China por causa de Taiwan. As tensões entre Washington e Pequim aumentam nos últimos anos por causa da ilha autônoma. A China reivindica a soberania sobre Taiwan, enquanto os Estados Unidos, apesar de reconhecerem oficialmente a política de uma só China de Pequim, continuam a apoiar um governo de Taiwan e prometem proteger a ilha no caso de um confronto militar. Na quinta-feira, um porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos em Manila confirmou que os Estados Unidos entregaram um carregamento de combustível de uma das suas bases navais do Havaí para uma instalação de armazenamento comercial em Subic Bay, uma antiga base militar dos Estados Unidos. Ele acrescentou que a entrega foi uma entre várias remessas de combustíveis seguro e limpo, mas não deu detalhes sobre o tamanho real da remessa. Então, está lá, existe um conflito, existe uma preparação. Aí, olha só, irmãos, esse é um dos. Agora, aí vamos lá. Estados Unidos versus Taiwan. Agora, veja bem, Estados Unidos versus o Hezbollah. Estados Unidos estão preocupados com o possível ataque do Hezbollah em seu território. Há um risco crescente de que o movimento xiita Hezbollah possa realizar ataques contra o território dos Estados Unidos, informou o político na quarta-feira, citando autoridades americanas familiarizadas com informações de inteligência. O Hezbollah poderia usar as capacidades que tem para colocar as pessoas, lugares para fazer alguma coisa,
disse um dos interlocutores, referindo-se a uma potencial ataque do grupo dos Estados Unidos, e acrescentou que é algo para se preocupar. As fontes recusaram-se a entrar em detalhe, mas observaram que o Hezbollah tem um potencial que ultrapassa o de outros grupos armados no Médio Oriente. Em particular, o movimento libanês tem uma ampla rede internacional que lhe permitiria utilizar seus agentes para cometer um ataque em território dos Estados Unidos. As outras situações que as agências de inteligência avaliam são os ataques contra os militares diplomatas dos Estados Unidos no Médio Oriente, pelo que grupos xiitas atacam repetidamente as tropas norte-americanas destacadas na Síria e no Iraque, mas os Estados Unidos não sabem até que ponto esses acontecimentos estão ligados ao Hezbollah, apesar de terem o objetivo comum de minar as oposições regionais em Washington. E agora, irmãos, você vê, a base do Iêmen, ela é controlada pelo Hezbollah. E olha aí os Estados Unidos atacando o Iêmen. Isso é de hoje, hein? Isso é de hoje. Hoje, não é de outro. E você vê. Eu vou dizer algo para vocês, irmãos. A probabilidade, pelo que os agentes estão dizendo, de haver ataques terroristas dentro dos Estados Unidos, ela se torna gigantesca. E não só nos Estados Unidos, como no Reino Unido, né? Porque esse ataque contra o Iêmen, ele não vem só da América. Olha lá, ó. Estados Unidos e Reino Unido bombardeiam alvos do grupo rebelde do Houthis no Iêmen. A operação acontece um dia após o grupo rebelde realizar o maior ataque nas rotas comerciais do Mar Vermelho desde novembro. As explosões foram reportadas na capital, Sanaa. Os Estados Unidos e Reino Unido conduziram ataques contra os alvos do grupo rebelde Houthis no Iêmen durante a madrugada de sexta-feira, pelo horário local. Noite de quinta-feira, dia 11, no Brasil, fortes explosões foram reportadas na capital e em outras cidades. A operação acontece um dia após o grupo rebelde realizar o maior ataque nas rotas comerciais do Mar Vermelho desde 19 de novembro. As forças britânicas e norte-americanas conseguiram abater 21 drones e mísseis lançados pela organização, afirmam autoridade. Esses ataques são uma resposta direta aos ataques Houthi sem precedentes contra embarcações marítimas internacionais do Mar Vermelho, incluindo o uso de míssil balístico antinavio. Pela primeira vez na história, disse John Biden, presidente dos Estados Unidos, em comunicado. Olha o pavio. Olha o pavio que está o mundo. Um pavio de pobre. Nós estamos perto de explodir. O Momiro está dizendo que veio a mente dele o seguinte: se o Nine falou contra Israel por medo do Islã aqui, quer salvar a própria pele. Agora, irmãos, aí vem a agenda migratória junto com isso. O que a agenda migratória tem a ver com isso, irmãos? Você tem noção a quantidade de islâmicos que nós temos na Europa, no Reino Unido, no Canadá, nos Estados Unidos? Você tem noção
a capacidade, o poder do fogo que os Estados Unidos podem abrir e contra, por exemplo, o Iêmen, o Irã, o Iraque, a Síria, como Israel está fazendo contra o Hamas, e esse povo pode receber ordem para atacar esses países e gerar um caos. Alguém pode tem noção que os imigrantes que chegam na Europa e nos Estados Unidos não têm mulher e criança, são só homens. Homens que estão sendo espalhados. Não tem, são soldados prontos para obedecer. Então, para onde o que você vê em torno de tudo isso? É um caos. É um caos. É por isso que Donald Trump fez um discurso, outro discurso polêmico, né? Mas o que ele falou é realidade. John Biden levou os Estados Unidos para o caos, meu irmão. Um caos financeiro, que os Estados Unidos está totalmente endividado, e um caos geopolítico, por quê? Imagine... Não, eu quero que vocês imaginem esse cenário. Ao mesmo tempo, Iêmen, Irã, Iraque, Síria, Ucrânia, Taiwan, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão. Ao mesmo... Imagine se eles dizem, não, vamos atacar tudo junto. Vocês têm noção? Venezuela e Guiana. Imagine todos esses conflitos no mesmo tempo. Mísseis sendo disparados. Os Estados Unidos vai ficar igual doido. Para onde nós vamos atacar? Então, olha o discurso de Trump. Trump diz que Biden trouxe o caos aos Estados Unidos e reitera: o presidente não consegue juntar duas frases. O ex-presidente Donald Trump revelou aliviaria o caos trazido à nação como ele aliviaria o caos, né, pela administração Joe Biden, se fosse eleito para o segundo mandato das eleições desse ano. Num debate público na Fox News realizado esta quarta-feira, no estado de Iowa, é isso, né? Poucos dias antes das primárias marcadas para 15 de janeiro, o republicano indicou que, ao regressar à Casa Branca, garantiria a segurança da fronteira sul, devolveria os Estados Unidos à independência energética e fortalecerá a economia e o exército. O ex-presidente também criticou durante o atual presidente, alegando que trouxe o caos ao país e questiona a capacidade do democrata de 81 anos para liderar a nação. Há caos na fronteira, há caos no exército, as pessoas estão acordando, disse ele. Agora temos caos. Veja hoje como Biden, ao entrar no Congresso e apenas sentar-se, e caos que foi gerado hoje, temos caos, reiterou. John Biden não consegue juntar duas sentenças e está nos representando em armas nucleares. O presidente russo Vladimir Putin, o presidente chinês Xi e todas essas pessoas muito inteligentes, mas deixa-me dizer que elas são muito inteligentes e astutas, disse ele. O mercado de ações entrará em colapso. Trump, que lidera a liderança e as primárias republicanas por longa margem, afirma que o mercado de ações está a subir porque está à frente de Biden. Em todas as sondagens, mesmo em estados que normalmente não há fáceis de lidar. Eu diria que estamos numa situação em que, creio, o mercado das ações sobe porque eu estou liderando. Acho que se eu não estivesse liderando, o mercado de ações estaria 25% mais baixo. Eu acredito, francamente,
que se eu ganhar o mercado de ações, entrará em colapso. Ele acrescentou. E tá aí, irmãos. O que Trump falou é real, né? É real. E nada nos tira, né, o cumprimento da profecia. Tudo que está acontecendo, irmãos, na política, tudo que está acontecendo na economia mundial, tudo que está acontecendo no clima, tudo que está acontecendo na religião em âmbito mundial agora, está relacionado ao juízo de Deus, à falsa paz que o anticristo quer implementar e ao arrebatamento da igreja. Então, imagine que Donald Trump vai assumir o Brasil, vai assumir os Estados Unidos com um colapso no exército, na economia, um caos social por causa da abertura das fronteiras para a imigração. E é exatamente o que a irmã Adriana Santos falou agora. O mundo está de cabeça para baixo. Essa é a realidade. O mundo está de cabeça para baixo. O que nós podemos fazer? Orar, jejuar e ler a palavra de Deus. Irmãos,